Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo eu vou falar sobre a equivalência entre o comando while e o comando for. Ambos são responsáveis por repetir um trecho de código um determinado número de vezes. E eu falei em vídeos anteriores que o while ele permite que a gente realize todo tipo de repetição. O for ele é bem específico e com o while a gente consegue reproduzir o for. O objetivo desse vídeo é mostrar como a gente consegue reproduzir o comportamento do for com o comando while. Tá? Então, primeiramente, o comando for, lembrando, vai executar o trecho de código que está na indentação, no caso do Python, o print i, com o i variando entre 1 e 100 menos 1. Então, o i recebe 1, ele executa o trecho de código. O i recebe 2, ele executa o trecho de código. O i recebe 3, ele executa o trecho de código. E ele vai fazer isso para todos os valores entre 1 e 99. Então a gente usou o range aqui, mas o for no caso de Python pode ser usado também com lista. Então pode usar o range, pode usar o lista. Vamos ficar nesses dois e ele vai repetir o trecho de código com essa variável que a gente chamou aqui de i. O nome da variável pode ser qualquer valor permitido de nome de variável em Python e ele vai repetir o mesmo trecho de código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para reproduzir com while é bem genérico, é determinar qual é o primeiro valor antes de começar a repetir o trecho de código. Então 1 é o primeiro valor, isso aí é feito antes da repetição do trecho de código. E aí quando é que eu vou parar de repetir? Quando o i for igual a 100. Então, enquanto o i for menor do que 100, eu vou imprimir o meu valor de i, no caso, que é o trecho de código que se repete. Beleza? E aí tem mais uma coisa. No for, automaticamente ele tem a nova atribuição. No caso do while, a gente precisa manualmente atualizar o valor para que a variável i modifique e eventualmente vai chegar no final do while com a condição de i for maior ou igual a 100. Okay? Então, enquanto for menor do que igual a 100, ele vai imprimir. Então, essa é uma equivalência, no caso de Python, do for para o while. Repetindo, o for tem uma limitação. Semanticamente, a proposta do comando para, do comando for, é repetir um trecho de código um número determinado de vezes. Tá? Então é possível você olhar para o comando for e saber exatamente quantas vezes ele vai fazer. Claro que essa quantidade de vezes pode ser também dependendo de valores armazenados em variáveis A e B. Então, mas é possível você, olhando para a linha de comando, determinar a quantidade de vezes. No caso do while, é mais subjetivo. Então, você pode reproduzir o for, mas não vai ficar tão trivial. Então, via de regra, quando é que a gente deve usar o for ou o while? Bom, a lógica do for, a semântica, é quando você tem um número determinado de repetições. Você sabe quantas vezes você vai fazer. E se você sabe, claro, pode ser o valor armazenado em uma variável, tá? Então, isso aí a gente pode usar o for e fica claro para a manutenção do código quantas vezes ele repete o trecho de código. No caso do while, você não sabe quantas vezes ele vai repetir, é uma condição. E o trecho de código vai afetar essa condição de alguma forma para eventualmente ele parar de repetir esse trecho de código. Você não sabe quantas vezes ele vai fazer. Você precisa repetir e modificar os valores. Tá? Então, no exemplo simples que a gente viu, é fácil perceber e é fácil fazer um while se comportar como um for. Mas existem casos em que não é tão trivial. Então, fique à vontade para usar o for, fique à vontade para usar o while, entenda a diferença, tente, no momento que estiver estudando, fazer com for e com while. É possível fazer com for, sim ou não. Com while sempre vai ser possível fazer a repetição do trecho de código, tá? Então, fica como estudo e aí com a prática e o estudo dos problemas, você saber o comportamento do problema, você pode definir se você usa o for ou o while. Então, é importante conhecer essa diferença. E aí, claro, há situações em que você
pode usar um ou pode usar outro. Tá? A gente não viu ainda o comando break, mas o comando break permite sair de qualquer laço. A gente vai ver um vídeo mais à frente. A gente, na verdade, mostrou isso no EOF, no final de arquivo. E aí buscar um elemento do lixo, você pode usar o for, porque você pode parar antes, mas você sabe exatamente a quantidade de elementos que você tem que verificar. Ok? E o while você pode usar para interromper o antes. Então, ambos funcionam. Faça o que for melhor para a manutenção do código e a experiência vai um pouco guiar você nesse sentido. Então, esse vídeo a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tentem fazer sempre uma avaliação agora, quando tiver um trecho de código a ser repetido, tentar ver qual é a vantagem de usar com for, tentar ver qual é a vantagem de usar com while. A gente continua com o while no próximo vídeo. Até lá!